Na madrugada de 7 de outubro de 2023, em pleno Shabat, cerca de 3.000 militantes ali do Hamas e outros parvos também que entraram naquele êxtase, cruzaram a fronteira no sul ali de Israel e dominaram pessoas civis, soldados que também estavam ali, pessoas. Eu me lembro que logo no começo da manhã, eu não acreditei nas imagens que eu via de pessoas sendo alvejadas por motociclistas ao longo da rua, pessoas que estavam transitando nos seus carros e tal, e simplesmente eram abatidas, feito gado, né, por motociclistas armados ali. Vários parapentes foram lançados também e chegaram, né, por cima da fronteira. E veja, as mesmas pessoas, muitas vezes, que trabalhavam em Israel, que durante muito tempo coletaram informações de locais precisamente, que muitos palestinos cruzavam a fronteira ali, de Gaza para Israel, para trabalhar em Israel. Muitas pessoas honestas, mas no meio de muita gente honesta tinha também muitos terroristas. E aí simplesmente foi uma das maiores carnificinas documentadas da história moderna. Eu creio que, fora a grande atrocidade das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, sobre uma população civil, eu diria que realmente esse evento marca a maior atrocidade aí registrada no século XXI. Para quem realmente procurava, vários movimentos ali em Israel ajudavam realmente aquela população. Então não é o que a mídia sempre fala, não, existiam sempre organizações que ajudavam, inclusive no transporte de pessoas com câncer que eram tratados em hospitais em Israel. Tudo isso foi perdido. Tudo isso foi perdido porque simplesmente uma ordem que veio, sem dúvida nenhuma, do Irã, que não era admissível que Israel estivesse próximo a fazer um acordo com a Arábia Saudita, aceitando a criação do Estado de Israel, e isso era inadmissível. Então foi dada uma ordem para todos aqueles parvos do Hamas, do Hezbollah, os Houthis no Iêmen, para que eles realmente atacassem simultaneamente Israel. Aí muito se fala, não, uma reação desproporcional. O que é desproporcional? Eu já comentei aqui no canal. O que é desproporcional? Fazer as mesmas coisas, como colocando bebês em micro-ondas, retalhando as pessoas vivas, filmando e ligando para familiares lá na faixa de Gaza, e dizendo, mãe, eu acabei de matar 10 judeus, como foi documentado de um dos parvos que fez isso, né? E ainda arrastaram todas aquelas pessoas, não importa se eram crianças, idosos, jovens, arrastaram para o cativeiro, né? Arrastaram para o cativeiro em Gaza, né? Que a ONU realmente ajudou a financiar, porque tinha inclusive funcionários da ONU que eram ligados ao Hamas, como se foi comprovado. Hospitais que tinham os túneis do Hamas, para onde foram levados muitos dos sequestrados e enfiados naqueles túneis, e a imprensa continuava negando. A CNN continuava negando. Não, isso não é possível. Não, usaram o hospital como um local de não, continuava negando. Até começaram a perceber que, por exemplo, vários foguetes que eram lançados eram feitos com os próprios canos que foram enviados para Gaza, graças à ONU e todas aquelas ONGs fofas, né, que mandam dinheiro e financiam esses terroristas, cujos líderes estão muito bem lá no Catar, vivem muito bem lá no Catar. E aí vamos falar algumas coisas sobre crimes de guerra. Que algumas pessoas dizem, mas estão cometendo crimes de guerra. Não, veja.
existem disposições internacionais, desde a Primeira Guerra, quando se usou de tudo, gás mostarda, uma série de armas, realmente. Então, a partir do Tratado de Versalhes, se começou a normatizar uma série de coisas, como, por exemplo, atirar em paraquedista que ainda está no ar, né? Atacar diretamente populações civis. Vejam as cidades europeias, o que aconteceu na Segunda Guerra. Os aliados pulverizaram várias cidades alemãs com a população dentro. No fim da Segunda Guerra, o Japão negociava via Rússia uma rendição. Só que os americanos queriam uma rendição incondicional, coisa que para o japonês seria um ultraje. Então ele não queria uma rendição incondicional, haveriam condições que fossem estabelecidas de parte a parte. Só que os americanos só estavam ganhando tempo, porque eles sabiam que a Segunda Guerra estava já liquidada, eles queriam dar uma demonstração de força para os russos. E lançaram as bombas atômicas de uma maneira desnecessária. O Japão iria colapsar, sem petróleo, totalmente cercado. Os grandes bombardeiros americanos, os B-29, já chegavam sem que os caças japoneses conseguissem atingir os B-29. Então ele estava destroçado. Não precisava de um desembarque terrestre sobre o Japão. Era uma questão de meses, né? Mas não, eles lançaram as duas bombas atômicas. E vejam, lançaram as duas bombas atômicas diferentes, uma de plutônio e uma de urânio, para testar. As duas bombas são diferentes, inclusive, para testar o método, né? Então, quando se fala de crime de guerra, os Estados Unidos, em algum momento, foi acusado de crime de guerra por aquilo que foi feito na Segunda Guerra. Não, então, essas questões são muito subjetivas, né? Agora, várias condições são estabelecidas para realmente identificar, como, por exemplo, houve na guerra da Bósnia, ali da Sérvia, quando desmoronou a Iugoslávia, se chegou à conclusão de várias atrocidades que foram feitas com etnias e tal, e realmente muitas pessoas foram condenadas à prisão perpétua e tal pelas atrocidades que foram feitas. Quando você está num conflito, é óbvio que haverá perdas de vidas chamadas colaterais, principalmente quando os terroristas se escondem exatamente no meio da população civil. Então, Israel tem seguido um protocolo de identificar a posição onde existem alvos específicos, importantes, de lideranças que estão misturados, avisa aquela população, saia, porque eu vou atacar. Quem ficar naquele local, evidentemente, que são só os terroristas. Deveriam ser só os terroristas, né? E tudo isso está documentado. Nenhum comandante, não Netanyahu, toma uma decisão, como a imprensa fica tentando passar, de uma maneira pessoal, e diz, ataque aqui, mande um foguete aqui, mande um míssil, mande um helicóptero atacar. Não. Essa operação ela é analisada e aí vai para um comitê ali que faz uma avaliação se compensa ou não. O objetivo final é eliminar uma liderança do Hamas, ainda que possa ter um dano colateral naquele quarteirão, naquele lugar. Então, se o objetivo não é o civil, por isso que não é um crime de guerra, o objetivo não é o civil, diferente dos terroristas, que em grande medida mataram civis inocentes em Israel, que não tinham nada a ver com isso, que inclusive ajudavam com contribuições na faixa de Gaza, como já falei. Então, não vai se caracterizar como crime de guerra. As pessoas se enganam porque estão sendo iludidas pela imprensa. Que a imprensa ela já tem um lado. Como ela tem que gerar notícias, ela fica o tempo todo pegando uma minoria e reproduzindo isso, porque aí gera mais notícia. Ela vive disso todo dia. Então a pessoa muitas vezes fica ouvindo isso e diz, não, é um crime de guerra. Não, não é um crime de guerra. Porque está documentado, cada missão dessa passou por um comando superior ali e foi decidido. Vejam, foram eliminados todos os líderes, por exemplo, do Hezbollah, dentro do Líbano. O problema de Israel não é contra o Líbano, não é contra a população libanesa.
que é uma população de cristãos, tem muçulmanos sunitas, né, maronitas, tem várias etnias ali. Israel não tem problema nenhum com o Líbano, tem problema com o Hezbollah, xiitas, terroristas. Então, quando ele identifica um alvo, pode estar dentro de uma mesquita, pode estar dentro de uma escola, ele vai atacar. E aí ele avisa, diz, saia porque eu vou atacar. E podem haver, evidentemente, os danos colaterais. É muito difícil, muitas vezes, se analisar isso, mas você simplesmente não consegue resolver uma situação onde o que vale mais? É o todo ou a parte? Você tem que focar muitas vezes no todo. E aí tem um chamado que o americano chama de trade-off. Você tem um trade-off. O cara está escondido no meio da população civil, mas eu tenho que eliminar. Veja os líderes que foram simplesmente apagados. Quanto tempo o Hezbollah e Hamas vão levar? Aí muitas vezes eu vejo muitas em análises aí pela grande mídia, diz, mas depois que você eliminar tudo isso, o que vai ser no futuro? Vão se criar novos terroristas. Eu vou matar os próximos terroristas. Não tem problema. Então, assim, não deixe de tomar uma decisão no presente por uma suposição do futuro. Então, você entende como é que é a lógica? Mas será que isso vai acabar com o Hezbollah? Vai acabar com o Hamas? Novos terroristas vão surgir. Eu vou resolver o problema no futuro. Né? Outras pessoas vão nascer em Israel, outras pessoas vão ser preparadas no sistema de inteligência, no sistema do IDF, de defesa de Israel, e elas vão resolver os problemas à medida que eles apareçam no futuro. Eu não vou deixar de tomar uma decisão hoje, no presente, porque pode ter a possibilidade de surgirem novos terroristas no futuro. Você entende que é uma falácia? Aí você não faz nada. Dado que no futuro você pode voltar a ter que agir, você não faz nada. Não faz nada. Você acha que eles simplesmente vão entregar as armas quando o grande Ayatollah do Irã diz que o objetivo continua sendo eliminar o Estado de Israel. Então, assim, não há possibilidade de conversa. Quando alguém diz, o meu desejo é te eliminar, já não há possibilidade de uma conversa. Só que a imprensa e os jovens universitários ocidentais, várias universidades americanas receberam bilhões exatamente desses países que fomentam esses terroristas. Por isso que a cúpula dessas universidades estão muito bem, obrigado, ganharam muito dinheiro, inocularam isso naqueles jovenzinhos inocentes, tadinhos, e eles fizeram ressurgir dentro da academia um movimento antissemita nos Estados Unidos. Então, né, é o que nós temos. Um bando de idiotas, como na universidade lá de Yale, que criou uma zona, né, Palestina Free. E você só podia cruzar para ir para uma aula se você assinasse um manifesto contra Israel. Então, esse é o pessoal, esse é o universitário, na Universidade de Yale, bloqueando acessos para as pessoas. Ai de você se você fosse um aluno judeu, como aconteceu de vários sendo, né, molestados. Há várias investigações do Congresso americano, essas universidades serão punidas, eles vão chegar realmente àqueles autores. E aí nós vamos saber os nomes, vamos saber todo mundo quem é que, o que ele fazia, o que ele dizia, hoje está tudo documentado, aquela coisa toda. Então nós vamos saber realmente qual foi a contribuição de cada um ali nessas atitudes. E aí o que vai se disseminando, né, é sempre uma coisa que diz, não, mas agora foi desproporcional, você já viu isso, morreram, então só mostram isso. Então, não. Vai perguntar para as mulheres que vivem sob o domínio desses xiitas, o que eles acham. Vocês já viram alguma entrevista com alguma mulher jovem? Né? Ela está ali só para procriar, meu chapa. Só ali para procurar. E cala a boca, fica com a boca fechada. Você nunca verá uma mulher jovem, seja ali na faixa de Gaza, seja no Líbano, dominada por essa coisa, para demonstrar a sua vontade própria. Né? Não. Só tem aquele pessoal comprado, que fica com a mãozinha para cima, assim, aquelas veinhas com aquela mãozinha,
Entendeu? Só isso. Só isso. Mas, passado um ano, Israel mostrou realmente a força de você ter o que dá força para Israel é você ter a convicção moral. O que falta para esses terroristas, né, e para esses xiitas e para os covardes no Irã, né? Não toda a população iraniana, não toda, né? Mas os covardes que sustentam o regime, sim, eles não têm a convicção moral. Por isso que muitos estão debandando, estão indo para o lado de Israel, estão vendendo os próprios colegas, né? Como aconteceu em vários ataques, tinha informação infiltrada dentro do Irã, né? Agora Israel tem a convicção moral daquilo que é certo, daquilo que toda a tradição do povo de Israel, há 5.000 anos, eles têm. O que não quer dizer que eles não cometam erros, eles não são infalíveis. Veja, eu não estou colocando aqui que todo governante, que todo israelense, ele é infalível. Não, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas que eles têm a força moral e a convicção de que eles estão certos, de que eles criaram um Estado democrático, plural, que abraça várias etnias dentro de Israel, isso faz com que eles consigam obter a vitória. A vitória virá, né? Ainda que dura, muito sacrifício, mas a vitória está com Israel. Forte abraço.